Os evangelhos citam várias vezes os famosos samaritanos. Quem eles eram? Da onde eles se originaram? Qual a sua cultura? Qual a sua religião? Por que eles eram tão odiados pelos judeus do tempo de Jesus? O vídeo de hoje vai te explicar os motivos pelos quais os samaritanos eram tão rejeitados e como Jesus rompeu com este preconceito. Olá, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, conteúdo muito legal chegando por aqui hoje. Para você que ainda não conhece o canal, que está chegando agora, venha fazer parte desta comunidade de teologanos. E para isso é só você se inscrever, ativar o sininho de notificações para sempre receber as novidades publicadas aqui neste canal. Não são poucos os textos bíblicos que aparece a figura de algum samaritano. Inclusive, Jesus foi xingado de samaritano. Para uma melhor compreensão destes textos, juntamente com o seu contexto, precisamos entender a origem destes samaritanos. E para isso precisamos voltar aos tempos da monarquia em Israel. Mais precisamente nos dias do reino dividido. Lembrando que após a morte de Salomão, Roboão e Jeroboão disputaram o reinado e por conta disto o reino se dividiu. 10 tribos no reino do norte, que era Israel, e 2 tribos no reino do sul, Judá. Lembrando que o cativeiro babilônico se deu na região de Judá, no reino do sul, e o cativeiro assírio no reino do norte, na região de Israel. Jeroboão, que foi o primeiro reino do norte, misturou a religião israelita com práticas idólatras dos cananeus. E olha só, para evitar que os moradores do norte fossem até o sul para adorar em Jerusalém, ele mandou construir 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan. E depois, nos dias de Acabe, quando ele se casou com Jezabel, ela trouxe consigo a idolatria do seu país. E ali então foi erguido um templo para Baal, na capital do reino de Acabe, que era a cidade de Samaria. Quando você lê 1º e 2º Reis, você vai reparar que o reino do norte sempre foi marcado por governadores que fizeram coisas más diante do Senhor. Práticas contrárias à palavra de Deus rapidamente se alastraram por Israel. E como julgamento contra o pecado de Israel, Deus permitiu que o reino do norte sofresse a opressão de outros povos. E desta forma, gradativamente, o reino do norte foi sendo conquistado pelos assírios. Quando Israel tentou se rebelar contra o domínio assírio, o rei Salmanasar V sitiou a cidade de Samaria, que era a capital do reino do norte. O rei assírio acabou morrendo durante este período, então foi sucedido pelo rei Sargão II. E aí então Samaria foi conquistada totalmente. Samaria ficava ali na região que anteriormente pertencia à tribo de Efraim e uma parte da tribo de Manassés. Após os assírios tomarem a cidade de Samaria em 722 a.C., iniciou-se um processo de deportação e houve ali mistura de povos. Levaram muitos israelitas para habitarem outras cidades, trouxeram outros moradores para habitarem as terras de Israel e, sendo assim, houve casamentos de diferentes etnias. E assim, então, aconteceu essa miscigenação entre eles, o que, claro, acarretou em idolatria. Desta forma, o antigo território de Israel se tornou morada de diversos povos. Os sobreviventes israelitas que permaneceram ali, somados também a esses outros moradores que vieram habitar as terras de Israel, resultou em um paganismo na religiosidade deles. As práticas idólatras de Samaria, somadas à religiosidade dos outros povos, aumentaram ainda mais o sincretismo religioso em Israel. Foi aí, ao longo dos séculos seguintes, que surgiu, então, o povo samaritano. Fruto desta mistura de etnias, de sincretismo, pragmatismo religioso, que depois seriam tão odiados pelos judeus que se consideravam, uma raça pura. Além dessa mistura de etnias, ainda havia 4 pontos que judeus e samaritanos se distinguem. Por exemplo, os judeus, ao retornarem do exílio da Babilônia, eles começam a reconstruir o templo. Enquanto ali Neemias estava envolvido naquela obra, nós vemos isto relatado lá no livro de Neemias, no capítulo 6, que os samaritanos se negam a ajudar na construção do templo e ainda querem atrapalhar a construção. O segundo ponto é que os samaritanos, eles construíram para eles também um local de adoração lá no Monte Gerizim, o qual eles insistiram que tinha sido designado por Moisés como o lugar onde a nação deveria adorar. Sanbalate, o líder dos samaritanos, estabeleceu seu genro, chamado Manassés, como um sumo sacerdote. E assim a religião idólatra dos samaritanos foi perpetuada. O terceiro ponto é que Samaria se tornou um lugar de refugiados para pessoas que eram foragidas da Judéia. Os samaritanos de bom grado recebiam criminosos, foragidos, infratores da lei, até mesmo aqueles que tinham sido excomungados da religião judaica, o que fazia com que os judeus o odiassem cada vez mais. O quarto ponto crucial que fazia a distinção entre judeus
judeus e samaritanos é que os samaritanos aceitavam apenas o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros, e rejeitavam os escritos proféticos e outras tradições judaicas. Desta forma, essas causas deram origem a uma diferença irreconciliável entre eles, de modo que os judeus consideravam os samaritanos como os piores da raça humana. Eles não tinham quaisquer interações, e todo este pano de fundo histórico explica a rivalidade entre esses dois povos. O ódio era tanto que eles construíram uma estrada que ligava o norte ao sul, mas que fazia um desvio e não precisava passar por Samaria. E é interessante que na narrativa do Evangelho de João, no capítulo 4, o evangelista escreve dizendo que era necessário passar por Samaria. Ora, não era necessário porque havia um desvio. No entanto, esta expressão denota a necessidade espiritual daquela cidade e o plano de salvação que adentrava também as portas de Samaria. Na conversa entre Jesus e a mulher samaritana, narrada no Evangelho de João, capítulo 4, ela fala também sobre os dois locais de adoração, o Monte Gerizim e o templo lá em Jerusalém, no sul. Isso porque lá no tempo de Esdras, os samaritanos haviam construído um templo, lá no Monte Gerizim, como eu falei anteriormente, como um contraponto ao culto de Jerusalém. É comum olharmos o texto bíblico, principalmente nos evangelhos, e perceber que o autor dá muita ênfase à figura do samaritano. Porque isso também é tão recorrente às palavras de Jesus. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, onde a figura do samaritano, ela é, de certa forma, centralizada e a sua atitude é louvável. E a partir do seu ensinamento nesta parábola, Jesus vai quebrando as barreiras do preconceito e deste patriotismo também dos judeus. Lucas capítulo 17, do verso 11 ao 19, também fala sobre a cura de 10 leprosos. O evangelista faz questão de descrever que o único que volta com gratidão é um samaritano. Apesar do ódio entre eles, Jesus quebrou as barreiras do preconceito, pregando o evangelho da paz para os samaritanos, ensinando através de suas parábolas aos judeus o amor incondicional. Após a sua ressurreição, Jesus comissionou os seus discípulos a anunciar o evangelho, inclusive entre os samaritanos. O livro de Atos também registra como o evangelho cresceu lá na região de Samaria, especialmente após o martírio de Estevão. O diácono Filipe também foi um importante evangelista lá naquela região. Assim como os judeus, os samaritanos também sofreram a perseguição e a opressão romana. E nos séculos seguintes, eles também sofreram a perseguição, principalmente por se recusarem a se converter ao islamismo. Contudo, ainda uma pequena comunidade samaritana resistiu e perdura até os dias de hoje na Palestina. Gostou de conhecer um pouco mais da história dos samaritanos? Agora a gente já tem uma base de contexto para aprender a interpretar outros textos que se referem aos samaritanos. Não sai do vídeo ainda sem se inscrever, deixar o seu like, ative o sininho de notificações para você sempre receber as publicações aqui do canal. Compartilhe este vídeo, segue o canal também lá no Instagram, @teologando com Aline. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.